Hoje é a Ginga vira conversa e a história ganha voz. Olá pessoal, mais uma vez aqui no LuandaCast, é uma satisfação receber vocês aqui no nosso espaço, né, de compartilhar histórias, de concretizar e também materializar a nossa história do Capoeira Luanda, da capoeiragem, né, da nossa cultura popular e hoje uma referência no mundo, não só para nossa escola, mas no mundo. E quando eu falo mundo, é mundo mesmo. Hoje viu? essa Isso mesa aqui, pesou, né? hoje realmente a gente está aqui com uma pessoa com um gabarito excepcional. Ele é um nosso mestre, é a nossa grande, é a figura que lidera, de certa forma, é o coração do Capoeira Luanda, é o que conecta todo mundo em todos os lugares. É uma pessoa muito humilde, mas que tem um coração enorme. A primeira experiência que a gente tem com ele é marcante, o sorriso, o carinho, o afeto. E hoje, recebê-lo aqui é fantástico e, de certa forma, faz parte de uma realização. Para nós, né, ter o mestre aqui com a gente, nosso mestre, o mestre Gelon Vieira, que tem um gabarito excepcional e que, inclusive, hoje não vai ter jeito. Hoje, com toda a nossa capacidade de improviso, de tentar trabalhar aqui, tentar, mestre, fazer algo mais natural possível, hoje eu não vou conseguir, peço até desculpa para o senhor, licença também, porque eu vou ter que pegar uma colinha aqui para me poder acompanhar, porque o gabarito é muito grande. Se a gente teve que selecionar, a gente teve que realmente escolher algumas coisas para a gente poder pontuar, porque de fato, imperador, é complexo. O homem não tá de brincadeira, não. Hoje, gente, desculpa que nós ficamos nervosos aqui, porque o Lobão vai descrever para vocês quem é o nosso... Olha só, pessoal, vamos começar aqui rapidinho, ó. Nascido em Santa Mário da Purificação, na Bahia, mestre Gelon começou a treinar capoeira aos 10 anos, passando por grandes mestres, como mestre Emérito, mestre Bobó e posteriormente com o mestre Ezequiel, tendo experiências até, né, e contato direto com o próprio mestre Bimba, treinando na academia, né, de certa forma, treinando e tendo experiências diretamente com o mestre Ezequiel, e em 1975 fixou em Nova York, tornando-se um dos primeiros, o primeiro a ensinar e abrir uma academia fora do Brasil. Tem noção disso, pessoal? Você já imaginou que a gente está lidando aqui com a nossa expressão cultural, que é nossa aqui, ó, do Brasil, né? Made in Brasil, e ele foi a pessoa responsável por levar isso para fora, foi a primeira pessoa a ensinar. E olha só, vamos lá, acompanha comigo. Fundador, né, do Capoeira Foundation e também do Dance in Brasil, uma companhia internacional e reconhecida, lecionou em várias universidades como Yale, Columbia, Princeton, Stanford, na NIU também, desenvolvendo um trabalho, né, diretamente com o mestre Chuvisco também um tempo. Recebeu prêmios, né, que de certa forma colocam ele no hall da fama, de certa forma não, colocando ele no hall da fama das artes marciais, e tem um prêmio de Tesouro Nacional, sendo um dos únicos, né, a receber esse título e dentro da Casa Branca. Pessoal, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Agora vocês entenderam. A gente não está discutindo aqui uma pessoa assim, não, gente. É uma pessoa que, de certa forma... Você já apresentou na Broadway? Você já apresentou na Broadway? Você já teve essa experiência? A gente tem aqui uma pessoa que, de certa forma, viajou o mundo, levando a cultura e de certa forma... E assim... levando a nossa brasilidade, né? Realizou colaborações turísticas, artísticas, né? Com o Caetano Veloso, né? Destaque para a premiação também, o mestre Gelon é reconhecido como verdadeiro tesouro nacional, não só no Brasil, mas também nos Estados Unidos, por sua dedicação e também a preservação e difusão da capoeira e da cultura afro-brasileira. Ele é responsável também, né, por estar ali inserido na criação do Capoeira Day, né, um momento dentro, né, da história dos Estados Unidos, em especial de Nova York, para se pensar em capoeira. Gente, já imaginou? Olha só, né, a grandiosidade que a gente tem aqui hoje na nossa mesa, né? Mestre Gelon Vieira, mais uma vez, muito obrigado por o senhor estar aqui com a gente hoje. A gente fica muito feliz de estar aqui tendo esse momento com o senhor. Eu sei que essa primeira parte, né, eu sei que o senhor é uma pessoa humilde e que tem essa essência de pé no chão, né? Uma das coisas que o senhor sempre carrega na sua mensagem é que eu nunca esqueci, é que além de ser o seu mestre, o senhor sempre fala que eu quero que os meus alunos me veem como ser humano, né? E com todo esse currículo, mestre, o senhor é um deus ali, um semideus, né, que está entre nós, mas o senhor sempre mantém isso, né? A sua característica de estar ali conhecendo cada aluno, né, conversando com cada um, sentando, né, na mesma cadeira onde todos estão inseridos ali. E isso é algo que eu não podia deixar, né, de comentar aqui,
que faz parte de todo esse currículo, de certa forma, né, que traz aqui a figura do mestre Gelon, mas para quem conhece ele sabe que uma das características que mais marca na presença do mestre é a sua simplicidade, a sua característica de conectar com pessoas, né, com o nosso dia a dia, de ver as crianças ali correndo e ele tá ali atento, né, com vigilante, e isso, de verdade. E mais uma vez, esse currículo é muito importante, mas quando a gente conhece o mestre, a gente vê essas características, mestre, isso encanta e mostra a verdadeira essência do mestre Gelon. Muito obrigado, mestre, por estar aqui com a gente. Bom dia. Bom dia. Imperador, bom dia, Lobão, obrigado, né? Muitíssimo obrigado pelo convite. Eu não sou de podcast, mas é do Luanda, eu realmente tenho que fazer minha parte como mestre. Obrigado pelo carinho, por todos os elogios. Eu não sei bem se vocês me fizeram até eu, né? Eu me senti muito mais do que eu tenho feito. Ah, que isso, mestre. E estamos aqui. Perfeito. Vamos conversar. Não sei quanto tempo tenho para colocar 62 anos de capoeira. E que seja... Mas podcast tem que ser curto, porque ninguém, hoje em dia, essa geração, principalmente todo mundo, ninguém mais tem paciência. Né, imediato, rápido. E não, é tudo mastigado, só engolir. Mas eu agradeço a atenção de todos, e principalmente espectadores. Estou aqui para compartilhar um pouco, né, do conhecimento, da minha vivência, a minha experiência. É que o mais eu gosto de falar da experiência, passar para essa geração e outras mais. Perfeito. Mestre, esse é um dos nossos grandes objetivos. Poder materializar e fazer com que a sua história, que já é reconhecida no mundo todo, chegue e também, de certa forma, entre em contato com as pessoas, né, mais distantes, que a gente sabe que hoje a internet tem essa capacidade, né, de conectar pessoas em vários lugares do mundo. Mas, Imperador, fala aí pra gente, faz a primeira pergunta pro mestre a respeito da sua história. Eu acho que é legal a gente começar, né, de onde o mestre saiu. E aí, aquilo que a gente estava conversando sobre o que o mestre levou da Bahia. Porque quando você fala, né, eu vejo o Imperador tem uma relação muito próxima com o Nordeste, e aí quando ele comenta isso, fica evidente ali a sua relação. E o que será que o mestre levou, né, da Bahia, daquele momento, de 10 anos, mestre? Fala um pouquinho pra gente desse momento que o senhor teve ali, né, de crescimento dentro da Bahia, dentro da sua realidade, com a sua família, com a sua experiência com os mestres, que o senhor levou, né, que mais marcou o senhor, que fala assim, ó, que a gente pode dizer que o senhor levou isso aqui, essa base. A gente veio conversando, que o senhor até comentou assim comigo, né? Eu fui criado à base de muito respeito, né, mestre? Mas o que mais que o senhor pode compartilhar pra gente desse momento, né, ainda, antes de se internacionalizar, antes de chegar nos Estados Unidos, qual que é o que marca o senhor nesse momento, dentro da sua juventude, na Bahia, no interior, né, numa região, no contexto ali que o senhor tinha pra gente? Como você citou, né, eu nasci em Santo Amaro da Purificação, mas até pouco antes dos 10 anos, eu fui criado em usina. Meu pai era gerente de usina, da usina Paranaguá, na Bahia. E fazia parte do território ali de Santo Amaro da Purificação. E o meu contato com capoeira, eu sempre digo que foi espiritual. A gente tem coisas na vida que a gente nasce para ser aquilo. Sim. E eu nasci para o que eu sou. Porque capoeira não é o que eu faço, é o que eu sou. Eu nasci para ser capoeirista. E eu tive um problema quando criança. E a fisioterapia daquela época não era como hoje, né? E eu lembro minha mãe falando que o médico falou, não, compra uma bola, manda ele, procura ele jogar bola, mas nunca me identifiquei com bola, nunca gostei de bola. E vou encurtando as histórias, né? Mas eu comecei a fazer o AU, fazer bananeira, dar nas mãos, dar salto. Tanto que quando meu pai faleceu, eu tinha 7 anos de idade, incompleto, né? E aquilo foi um baque para mim.
uma mudança em tudo. A comida caiu, da casa caiu, tudo caiu. Aí minha mãe teve momentos difíceis, muito difíceis. E com 8 anos de idade, eu tive uma passagem por Maceió por 1 ano, aí voltamos para a Bahia. E fomos morar em Salvador, eu com 10 anos de completo, com a Engenho Velho de Brotas, o bairro onde nasceu o Mestre Bimba. Existe hoje uma conversa que Mestre Bimba não nasceu em Engenho Velho de Brotas, mas Mestre Bimba, até o momento, para mim, Mestre Bimba nasceu no Engenho Velho de Brotas, onde ele começou a primeira academia de capoeira dele, ensinar capoeira regional, em 1919. E no Engenho de Brotas, um certo dia, indo cortar o cabelo, um sábado à tarde, eu encontrei uma roda de capoeira. E, para mim, eu cheguei para uma pessoa e falei, olha, eu faço isso também. Ele falou, bom, mas sua família em peso, o bairro em peso está lhe procurando. Quer dizer, eu fui cortar o cabelo e... Se perdeu. Me perdi ali na roda, fiquei. Mas até na adolescência mesmo isso aconteceu várias vezes. De ir para o banco colocar o dinheiro que o patrão lá pediu. O chefe, vai botar esse cheque no banco e tem que entrar hoje, porque às 15 horas o banco fecha. Eu vi uma roda de capoeira, parava e esquecia de colocar o cheque. Então, voltando para quando criança... Às vezes a gente se perde assim, mas a gente tem que dar explicação em casa, né? Às vezes, Mestre, eu vou falar para você, eu já usei essa eu falei, olha, a roda estava boa demais, eu acabei me perdendo, mas a mulher não ficou muito tranquila. E ela é capoeirista, né? E ela é capoeirista. Mas olha isso, que legal. Mas eu tinha ido cortar o cabelo, acho que 3 horas depois, que eu ia para o circo. Aí o rapaz, não, sua mãe está procurando, nem fui cortar o cabelo, voltei para casa, minha mãe estava furiosa. Eu digo, não, eu estava olhando, fazendo isso. Não, ali é capoeira. Eu quero aprender. Não, você não vai aprender capoeira. Mas eu entendi muito bem, né? Naquela época, capoeira, hoje ainda é. Tudo que vem matriz africana, existe um preconceito muito grande, não só no Brasil, como no mundo. E eu entendi minha mãe, ela não era preconceituosa, mas porque a sociedade... Ela tinha um medo, ela queria o melhor e ela não sabia que... O melhor para mim era aquilo que eu queria. Então eu disse, tá legal. Ela disse, se você fazer isso novamente, você vai ficar 2 meses aí. Não, agora você vai ficar 1 mês sem sair. Mas se falar, vai ficar mais tempo ainda. Porra. Nas férias, mas aquilo não me parou. Eu tive que procurar. Um dia encontrei um capoeirista chamado Carlinhos, que para mim era o melhor capoeirista que eu já vi. O cara parecia que não tinha osso, se tortava. Vertebrado. E aí eu pedi para ele, falei para ele que eu queria aprender capoeira com ele. Ele falou, ele me cobrou. Naquela época, eu pagava. Eu fazia árvore de Natal para vender no Natal e eu me virava de qualquer jeito para ter um dinheiro para pagar. E eu comecei a fazer aula com ele em uma organização chamada Aliança para o Progresso. Pessoas da minha geração sabem o que é isso, mas não era a Aliança para o Progresso, era um programa do CIA nos Estados Unidos. Isso foi tudo no tempo da ditadura. Não vamos entrar em muitos detalhes. Mas... E terminou, ele dava aula para mim lá no quintal dessa casa, onde eles tinham uma base. Essa base era para eles conhecerem. Eles davam um leite, um leite era muito ruim, davam um queijo que era pior ainda. E para a comunidade que eles queriam ganhar, eles se comportavam como missionários, né? Tinham uma missão para ajudar o bairro. Mas eles queriam... Porque naquela época da ditadura, ele chamava subversivos. E os subversivos, muitos saíam dos bairros humildes, e faziam base, e eles queriam descobrir, né? Quem que é? E os Estados Unidos estava muito envolvido na ditadura dos Estados Unidos, porque o presidente Kennedy daquela época estava preocupado em Brasil se tornar Cuba ou Rússia ou qualquer um país comunista. Então, foi permitido e ajudado pelos Estados Unidos toda essa ditadura que aconteceu aqui na América Latina. Eu vim saber o que era a Aliança para o Progresso quando cheguei nos Estados Unidos. Eu tinha o meu compadre era
padrinho de 4 crianças, né? E o filho dele foi o meu primeiro aluno criança, Mamadou, que Deus o tenha, com 7 anos de idade. Ele começou com 6. E o pai dele era ativista daquela época da Civil Rights, quer dizer, a guerra civil nos Estados Unidos. E ele era Pantera Negra. E quando eu falei para ele, não, Aliança para o Progresso, e tinha outra programação também, que era o do ar-condicionado, que só quem tinha ar-condicionado era os Estados Unidos. E ele se filtrava em vários lugares, né, colocando ar-condicionado, até teve histórias que eles fizeram, botava ar-condicionado, botava escuta, essas coisas. Não vamos falar muito disso. Mas o Carlinhos teve um problema e fomos proibidos de entrar na casa. E o Carlinhos ficou muito chateado comigo, não quis mais ensinar capoeira. E um dia eu encontrei, vocês chamam emerito, mestre emérito. Eu fui para uma... Eu falei emérito. Emérito. Eu fui para uma rinha de galo, né, e eu ouvi um berimbau. Meu irmão gostava muito de galo, de briga. Aí eu fui com ele, aí eu vi um berimbau, já deixei lá, já saí. Conheci o mestre, aí ele estava lá ensinando capoeira, um dia de domingo, e tocava um berimbau, cantava, de arrepiar. Isso eu com 10 anos de idade, eu quero. Aí eu comecei a fazer aula com ele, mas os filhos dele começaram a ir para minha casa. A minha mãe desconfiou, e ele com berimbau, com os berimbau, e falou, não, você não vai aprender isso, eu não quero mais ver você com esses meninos. Porque minha mãe era severa. Uma pessoa que eu já tive medo na minha vida, eu não tenho medo, mas eu respeito o medo. Mas eu tinha medo da minha mãe. Que minha mãe, quando falava uma coisa, ela não voltava. Ela não tolerava falta de respeito, de consideração. Eu fui criado, esse foi minha base. Que massa, que maravilha. Entendeu? E também, no mesmo tempo, muito amor. Né? Eu perdi meu pai, minha mãe ficou viúva com 27 anos, com 8 filhos. Meu pai tinha 33. Aí logo uma menina faleceu e ficou 7. E minha mãe era muito bonita, várias pessoas queriam casar com ela, mas casar e já vamos botar no orfanato. Ela era o último dia que aquela pessoa via minha mãe. Né? Ela disse não, eu criou todos 7 com muito esforço, foi muito difícil. Mas a capoeira, e quando me dediquei à capoeira, eu estava me preparando sem saber que todo aquele conhecimento durante minha trajetória de criança e adolescente ia servir para quando eu viajei. Porque aos 15 anos eu entrei no Viva Bahia para fazer... Eu entrei no Viva Bahia, mas para aprender a cultura. Com 15 anos, mestre. 15 anos. Era aula. Então, o Viva Bahia era uma grande escola. Hoje não existe mais um grupo folclórico de dança. Você não pagava, mas você contribuía com os trabalhos. O grupo que ia viajar, no primeiro dia, eu já me lembro que ela me deu muitas saias, chamava saia mesmo de maculelê, para eu botar o cordão de amarrar, enfiar o cordão. E dali foi minha primeira lição. Eu fui aprendendo isso, fazia aquilo. Era como eu pagava. Fazer, participar. Era um senso de comunidade. Todo mundo chegava e tinha uns artistas que também já vinham da minha idade, né? Começaram ali. E aos 18 eu comecei a fazer teste para poder viajar. Então, aos 20 anos, eu fiz um teste para... Eu sempre senti também que tinha alguma coisa me protegendo. Aos 20 anos, eu fiz o grupo ia para os Estados Unidos. E eu fiz um teste para viajar e não passei. Fiquei muito triste porque eu queria sair do Brasil. Queria sair do Brasil, que eu perdi 3... Eu nunca tive contato com a ditadura, nunca sofri. Como é que a gente sofria com a ditadura? Garoto morando em bairro popular, humilde, baixa renda. Era parado pela polícia. E naquela época era a polícia mista, que era a polícia do Exército, da Força Aérea, todos juntos. Garoto novo, 18, 19, 20 anos, da mesma classe que nós estávamos vindo, cheio de poder, com um tenente mais novo ainda também, todo novo. Então era tapa, era sai no chão, essas coisas. Então documento, não tivesse documento, era levado para a cadeia.
Então, essa foi o efeito das consequências. Mas dizer que... Mas eu tinha amigos, eu perdi amigos, também não tinha nada a ver com a ditadura. Ganhou um dinheiro para botar uns panfletos na parede, foram pegos, né, porque a polícia veio investigando. Quem foi que colocou? Foram os milionários, mas eles não tinham nada a ver com a ditadura, eles apenas... E eles queriam saber quem foi que pagou para eles. Não sabe, alguém apareceu no bairro, deu um dinheiro, todo mundo duro. Humilde demais, né? Humilde, deu um dinheiro, aí foi lá, colou os papéis. Então, nunca mais vimos. Mestre, a gente percebe que a sua trajetória, ela, desde o começo, os sinais que apareciam, não tinha como fugir desse seu destino que se transformou em propósito e transformou em filosofia de vida, né? A gente já vê nesse começo a sua admiração pela sua mãe, que é uma característica, né, do povo nordestino, né? A mãe, o povo aguerrido, né? Aquela que às vezes perde o seu companheiro mais cedo e faz o papel, né? Lá, os dois papéis de uma maneira muito exemplar, né? E esse respeito e medo que você traz pra gente, eu vejo muito mais que mesmo na parte do respeito, né? De entender quem te deu a vida e quem estava se preocupando contigo, né? Porque o companheiro que chegasse nele e dissesse que era orfanato, como você disse, já estava banido, né, da vida dela. Mas eu queria que também chegar em um outro lado aqui da sua história, que é quando você dá o salto assim pro mundo, né? Quando você vai pros Estados Unidos. Se eu errar a data, você me corrija, por favor. Acredito que foi em 1975. E em 77, você abre sua primeira academia nos Estados Unidos. Eu queria entender como que essa sua trajetória lá em Santa Amaro, né, contando a história da sua mãe, ela chega nessa sua decisão de você ir para os Estados Unidos, né, no período de ditadura e etc. Como que foi essa decisão? Como foi chegar nos Estados Unidos? Quem estava com você? Sua relação com o mestre que foi junto contigo, com os mestres, né? E fez toda essa mágica de levar a cultura brasileira para a terra dos Yankees, né? E fazer acontecer. E hoje é um sucesso lá, né? Toda essa trajetória da capoeira nos Estados Unidos se deve a você, mestre. Queria que você contasse um pouquinho para a gente. Só para aproveitar e, de certa forma, né, também, inclusive, valorizar, quando o mestre cita o folclore Viva Bahia, é imprescindível não também citar a figura da professora Emília Biancardi, que é uma das coisas que a gente percebe muito, né, da fala do senhor, e eu acho que casa muito bem com a pergunta do imperador, justamente para a gente poder, né, fazer essa transição, né, do mestre Gelon indo agora para os Estados Unidos, né? Conta para a gente, mestre, aí. E como eu estava falando, Viva Bahia é minha base. E eu estava me preparando sem saber. Eu tinha um começo. Eu era presente na capoeira. Eu não perdia, principalmente dos 14, 15 anos, todos os santos domingos, todos os domingos, eu estava em uma roda. Entendeu? Do mestre Valdemar, do mestre Gato, do mestre Mão de Onça, do mestre a Cobrinha Verde, o Canário lá em Piripe, eu ia às rodas, eu frequentava não só as rodas de domingo, como também as rodas de festa de lago. Então, tudo isso, eu estava me preparando para uma coisa que eu não sabia. Então, como eu falei, entrei no Viva Bahia, foi uma escola. Eu fiz vários testes para viajar, porque você está lá, mas você tinha que ter um teste para saber se realmente você era a pessoa certa para aquele trabalho. E eu estava muito decepcionado com o que estava acontecendo com o Brasil. E eu resolvi, não, eu tenho que sair do Brasil. E antes de falar da professora Emília Biancardi e das minhas viagens, eu fui convidado pelo mestre acordeon para ir para São Paulo. Eu tinha 18 anos. É aí que começa essa relação, mestre, com o acordeon? Não, eu comecei a mexer o acordeon. Hoje, se a academia dele não fosse caminho da minha mãe, eu era aluno dele. E eu conheci o mestre Ezequiel através do mestre acordeon. Bacana. Então, eu queria aprender capoeira. Ainda continuo aprendendo. Mas
Onde o mestre acordeão estava, era super conveniente, só era andar. Mas minha mãe passava ali todo dia. Tem uns detalhes que senão vai tomar tempo, né? Aí eu conheci o mestre Ezequiel, ensinava, não sei nem como comparar. O mestre Chuvisco talvez me ajude. Eu tinha, naquela época, era 2 ônibus que tinha que pegar para ir para o mestre Ezequiel. No Dendezeiro, um bairro na Cidade Baixa, perto da Igreja do Bonfim. E muitas vezes eu não tinha dinheiro para retornar, eu tinha que andar. Voltava. Ninguém mais hoje faz isso. Entendeu? O que eu queria, era o que eu queria, era o que estava na minha alma. Por isso que eu disse, foi um contato espiritual, uma missão. E o mestre acordeão queria me levar, me preparava, levava para uma academia chamada Acrópole. Acrópole era uma academia, Acrópole era uma academia, a primeira academia que eu vi, não sei, digo no Brasil, mas da Bahia, que era uma academia que tinha várias artes marciais. E o mestre Ezequiel, não, o mestre acordeão dava aula. Ele me levava, eu não ia nem para casa almoçar, naquela época, 2 horas de almoço. Ele me levava, ensinava uma sequência disso. E ele abriu uma academia chamada Fonte do Gravatá, em São Paulo. Mas eu estava tão revoltado, eu queria sair do Brasil. Um dia eu cheguei para ele, mestre, ninguém chamava de mestre, eu chamava ele de Bira. Bira, eu não vou para São Paulo, eu quero sair do Brasil, estou tentando vir. E ele levou o Miguel, né? Ele tem um apelido, é um Miguel mesmo, o mestre Miguel, que fundou o Grupo Cativeiro, levou para trabalhar com ele. Ele ficou muito decepcionado comigo. O Miguel não vinha das raízes do regional. Ele morava de Itabunas e veio para Salvador e veio o Miguel para trocar porrada naquela época. O mestre acordeão, ele sempre gostou, né? Ele sempre gostou. Ele batia em mim bastante quando eu era adolescente. E ele falou, e aí você, como é que você vai comprar uma motocicleta? Porque ele sabia que eu gostava de motocicleta. Eu disse, eu me lembro muito bem, não é minha prioridade. A prioridade agora é sair do Brasil. E um dia eu fiz o teste para o Viva Bahia, para uma companhia que vinha para a Europa. Mas meu interesse não era a Europa, apesar de eu gostar muito da Europa. Era os Estados Unidos. Mas nos Estados Unidos era Nova York, que depois, quando cheguei em Nova York, eu vim ver que eu pensava que jazz era do Harlem. Nascia porque eu vi os documentários, vi os filmes, lia tudo sobre jazz, sobre blues, e eu queria conhecer. Não, eu queria ir para Nova York, nos Estados Unidos. Até hoje eu brinco, digo que Nova York é o país mais perto dos Estados Unidos, porque não tem nada a ver com o país. Entendeu? E eu disse, eu quero ir porque eu quero... Aí eu fui para a Europa. Não, pelo menos estou saindo. Sim. Mas isso não foi em 75, 74. Logo após o falecimento de Mestre Bimba aqui em Goiânia. Eu fui para a Europa e que privilégio de ter o Mestre João Grânio comigo na viagem. Poxa, hein, mestre? E eu conheci o Mestre João Grânio em 68, eu falo para ele. Conheci ele fazendo um jogo com alunos do Mestre Valdemar chamado Ivanir. Os dois trocaram uma porrada. Jogo duro, era jogo, ninguém saía do jogo, não faltava recurso, era jogo, era capoeira. E o mestre Valdemar, no auge dele, camisa branca arregaçada até aqui, a calça que quase amarrada aqui no peito, mas a calça branca, vender todo de goma, tocando binel, cantando, e os dois lá, Ivani. No dia que eu falei para o mestre João, porque eu conheci o mestre João em 68, mas vim ficar amigo dele em 72, 4 anos depois, no Viva Bahia, quando ele ia para lá, para o Viva Bahia, isso. Ele, mestre Pastinha, mandava para ele lá ensinar. E Emília pegou ele para trás, porque todo mundo tinha que fazer audição, mas o mestre João Grande não. Ela pegou e eu conheci, fiquei com o mestre João Grande, ele que gostava de cuidar dos berimbaus, ficamos amigos. Primeiro lugar foi a França, e rodamos por quase 9 meses o mundo. Fomos à África, a Ásia, Oriente Médio. 72. 74. 74, isso. 74. Pessoal, só para poder falar um pouquinho. Gente, a gente tá falando de um momento que não tinha internet acessível, assim. A gente tá falando ali dos meios de comunicação ainda muito rudimentar ainda. E o mestre ter essa coragem, mestre, isso é algo extraordinário. Pensar hoje assim, ó, vou viajar ali e eu tenho o WhatsApp do colega. Manda o WhatsApp. Tem um tradutor no celular.
ter um aparato tecnológico para facilitar um Google Maps da vida, você vai ali, você acessa. Não tinha isso. Que nada nisso. E muitos países, do lado leste principalmente, eram socialistas. Nossa. E em uma certa parte comunistas. A gente pode, inclusive, te chamar de um desbravador, né, mestre? Porque a coragem para fazer isso foi... E depois que eu saí, eu deixei o Viva Bahia, pedi para Emília Biancati, e Loremil, éramos amigos, né? Eram muitos amigos com interesses diferentes. Eu era muito disciplinado. Loremil gostava de viver. Eu gostava também em forma diferente. Entendeu? E eu resolvi deixar o Viva Bahia. Falei para a Emília, não, aí o Loremil, posso ficar? Ela disse, pode, fica. Eu fiquei, e Viva Bahia continuou, depois veio embora. Ficamos em Paris. Já passou por Londres, já passou por... Desculpa, Paris, o saudoso mestre Nestor Capoeira, o mestre Gato do Senzala. Um dia, conversando com o mestre Nestor, eu falei para ele, o senhor deu aula, ensinou, fez aula lá em Paris. Eu disse, olha, o Gato fez uma aula, um workshop em Londres, eu fiz workshop em Paris, mas nunca ensinei que nem você, 3 meses, então você que é o pioneiro. Eu digo, não, mestre, o pioneiro são os senhores que plantou a semente e eu dei continuidade. A França foi o primeiro país a ter capoeira. E o Loremil, quem desbravou isso, a gente ensinava. Aí, de repente, teve outra história, a gente terminou em Londres, sem internet, sem nada. Tem uma história, mas não vou contar, porque senão... É o próximo episódio, pronto. Isso, aí fomos para Londres. E de Londres, a Emília entrou em contato com nós e falou, olha, gostaria que vocês viessem para Nova York, eu estou compondo umas músicas para um show. E queria que vocês... Aí fomos fazer um show chamado Parto, baseado em um livro em português, de uma portuguesa que escreveu As Três Marias. E os Três Marias começava comigo e Loremil a capoeira, mas as pessoas vinham, assistiam a capoeira e saía. A peça não foi muito sucesso. Então, ela resolveu botar a capoeira no fim. Aí o show, 3 meses depois, o show fechou, era para eu voltar para Londres, e eu disse, não, vou ficar em Nova York. E Nova York não é o Nova York que você conhece hoje. Diferente, perigoso. A segregação era muito bem evidente. Ainda é, mas é mais ainda. Sim. Era o fim da Guerra do Vietnã. Mas na Europa, quando viajando com o Viva Bahia, foi muita experiência. A gente pode fazer um podcast só falando do Viva Bahia, porque um certo dia, a gente viajando da França para, naquela época, Tchecoslováquia, que não é mais existe, se dividiu em vários países. Fomos presos na Hungria, porque não tínhamos o visto para passar pela Hungria. E mandou todo mundo sair do trem. Ficamos em sala de cadeia mesmo. Separou as mulheres dos homens, ficamos 2 dias, né? E nesse momento, mestre, passou algo na sua cabeça? Será que eu fiz a coisa certa? Eu tô aqui num lugar... Na hora você, com 20 anos, você não pensa... Não pensa nisso. Não pensa, tudo é diversão, tudo... Entendeu? A gente fazia... diversão. Hoje é engraçado, mas daquela não foi, mas a gente aproveitava o momento. Agora, as pessoas mais velhas, o mestre João Grande rezava. Nossa. A mãe Colete, que ia ao orixá, chamava pelos orixá, a gente ouvia que era a cela, parede com parede, entendeu? E o mestre João Grande, a gente, todos os homens, a experiência foi péssima. A comida que comemos, tem uma comida chamada, um prato típico da Hungria chamado beef goulash. Beef goulash. E era servido toda hora, eu tomei um pavor aquilo, mas hoje eu já gosto do beef goulash. Mas o café, não era café, era chá café, e eu tomo café. Café faz parte da nossa cultura. Fui criado com café e pão. Então, não foi uma boa experiência. E eu tenho até fotos, um dia eu estava mostrando para o mestre Chuvisco e outras pessoas, porque tiraram a gente do trem, mas não tiraram a bagagem.
E a bagagem foi... E quando chegamos no lugar, as bagagens estavam tudo reviradas, roubaram as coisas. Tem esses registros? Tenho, eu vou até preparar isso. A gente pode passar aqui, o mestre enviando, a gente passa na edição do podcast. Eu passo. Ficamos num chateado. Eu tenho foto do mestre João Grande, eu super chateado, porque a gente naquela época, a comunicação era cartão postal, era carta, comprar presente para guardar para... E eu no fundo do coração sabia que não ia voltar para o Brasil, ia ficar fora porque eu estava muito revoltado, entendeu? E, poxa, naquela época a Europa era maravilhosa, o crime existia, mas não era como hoje, entendeu? E a gente rodou pela Europa, África, foi fantástico, uma experiência. Eu vim para os Estados Unidos, era para voltar e terminei ficando. Cheguei nos Estados Unidos em abril de 1975. O Viva Bahia já tinha passado pelos Estados Unidos e voltou, e com muito problema. Então, por isso foi bom que não passei naquele teste, porque teve muitos problemas e a turnê foi interrompida antes do prazo, isso. E voltamos e cheguei já no fim da guerra do Vietnã, né? Muitos jovens fazendo revolta. O senhor ficou em Nova York, mas assim, localizado onde? Não tem algum canto assim para a gente poder ter uma noção? A produção me trouxe e me colocou de um apartamento em Manhattan, né? E eu morei no prédio onde eu moro hoje, que é um prédio só para artistas. Mas isso aí já é outra história. Então eu fiquei morando, foi em Manhattan. Mas depois que a produção fechou, que eu tinha que ir embora, eu olhei para um lado, olhei para outro, eu disse, eu não vou embora. É aqui que eu vou ficar. Agora, passei por muito... Eu tive que ser capoeirista. Que legal. Tive que ser capoeirista, tive que lembrar da educação da minha mãe, porque era muito fácil você se envolver com drogas. Era muito fácil era muito fácil naquela época, entendeu? Depois do Vietnã, eu peguei isso, e eu peguei a fase hippie. Isso, vários movimentos, mas nessa época a gente está falando de movimento feminista, o Woodstock, a Guerra do Vietnã, né? O Black Lives, né? Que também na época... A Black Lives não era tão forte, isso é uma coisa que veio surgindo, mas civil rights, era direitos civis. Isso mesmo. Isso, direitos civis, que foi direitos civis. O movimento dos Panteras Negras, né? Os Panteras Negras, isso, os Panteras Negras, isso. A própria trajetória do Luther King também. Né? Tudo isso eu peguei foi uma época difícil, muito difícil, mas Nova York está outro. E eu cheguei e disse, olha, eu não vim aqui para trabalhar com nada, mas com o que eu sei. Eu tentei até trabalhar, ter um trabalho, fui no Bronx, não lembro como hoje, e disse, isso não é para mim. Ou eu trabalho com o que eu sei, com o que eu trouxe na minha bagagem, no meu coração, na minha alma, eu vou embora para outro lugar, mas não vou trabalhar. E nunca trabalhei com nada, a não ser capoeira. Mas não foi fácil. Incrível, né? E aí ainda não é, entendeu? Não foi fácil. E aí eu conheci um cidadão, comecei capoeira em um teatro chamado La Mama. E nesse La Mama, você falou em 77, não. A primeira academia de capoeira eu abri, aliás, em 75. Essa senhora Ellen Stewart. Ela era diretora, e ela é do Egito, mas ela gostava muito da cultura. Eu posso também mandar para você vídeo, se você quiser. Eu fazendo um show em 76. Em 76, que ela trazia muito... La Mama era um teatro... como é que eles chamavam naquela época? Eles traziam toda a cultura aí. A capoeira foi um sucesso. O teatro dela cabia 200 pessoas. A gente tinha 2 shows, terminando de fazer 10. De tanto sucesso que foi. O pessoal ia pedindo.
porque a gente, o povo saía, falava e voltava. Aí ela disse, não, vocês vão fazer. Aí daí que surgiu a ideia de fazer uma companhia de dança. Aí disse, não, vocês vão fazer. Aí ela me alugou um espaço. Hoje é 47 Great John's, né, Street, que é a rua, por 300, me lembro como hoje, $300. Todo o loft, o quarto andar inteiro. Hoje eu não consigo nem alugar um buraco na parede com aquilo, com $300. De tão caro que ficou a área, teve uma transformação muito grande. E eu fiquei ali, era perigoso, é tão perigoso que em 79, os alunos, ninguém me chama de mestre, vamos mudar daqui, porque ou você bota a aula para bem cedo, ou vamos mudar, porque é muito perigoso para a gente. Aí eu, sem noção, né? Eu entreguei o espaço. Aí fui para o centro, perto da Times Square. Times Square Times Square de 47 a 42, eu fui para 53, na mesma via, Broadway. E lá que eu fui ensinar capoeira. Né? Eu comecei a aula de capoeira, mas pagando, não era meu próprio espaço. Mas em 76, em 77, eu fiz meu primeiro batizado, que eu mando para vocês também, para colocar. Primeiro batizado, entendeu? Aí eu olho assim, rapaz, eu era organizado, eu gostava. Porque o mestre Ezequiel era muito organizado. Era muito, o mestre Ezequiel tinha faixa, eu botei faixa. Interessante, como você falou, aí não tinha internet, não tinha Google, não tinha... Eu eu sou o primeiro a iniciar essa faixa, a cor preta, para uso de mestre na cintura, como graduação. E foi bom que eu encontrei a foto. Eu vi esses dias, mestre. Eu vi essa foto e disse, rapaz, eu fui o primeiro a iniciar tudo isso. Depois de 90 que começaram a usar. O primeiro depois disso aí foi o Capoeira Brasil. Mas o mestre Boneco morou comigo. Não sei se foi influência com a foto. Mas eu fiz isso aí. 2 meses depois recebi uma carta do mestre Ezequiel. Eu soube que agora você tem uma graduação própria, você é mestre, ou você tira isso ou me esqueça. Meu Deus, mestre. Uma carta. Uma carta. Não sei como foi parar hoje isso. Você até consegue medir um pouco a tensão da voz, essa mensagem. Agora na carta é curto e grosso. Eu não sei, porque o mestre Ezequiel era muito sério. Mestre, a língua do falado foi longe, hein, mestre? Atravessou. Aí, não sei, rapaz, eu não sei se foi eu que contei, foi eu que mandei foto, não sei o que foi. E eu obedeci, meus alunos ficaram sem entender. E porque uma coisa difícil é fazer estrangeiro entender hierarquia. Nossa. Da capoeira. E nossa hierarquia não é hierarquia militar. Entendeu? Respeito. De outro jeito. Hoje em dia, talvez eu lembre do mestre Ezequiel, quando eu faço aula, sempre tem um aluno que retuca, responde. Eu digo, que ele precisa cair na mão do mestre Ezequiel. Que uma vez eu fui falar para o mestre, calma, mestre. Ele me olhou assim. Aí, diabo louro, que Deus o tenha também, ele está te olhando. Ele disse, vamos treinar, continue. E eu continuei a treinar, faz de conta que ele não estava me olhando. Quando ele, na aula, né, a gente sabia quando ele ia jogar, quando ele não ia jogar. Quando ele afinava o berimbau e perguntava, olha, quem vai pegar o berimbau aí? Eu digo, eu lembro tomando um martelo e senti o pulmão saindo da boca e voltando. Entendeu? Que existe uma relação que hoje em dia essa geração não entende, mestre e aluno. E um dia me chamaram de autoritário. Eu disse, eu não sou autoritário, eu sou sério dentro do meu trabalho. Fora da capoeira, eu sou uma pessoa normal, sou amigo. Eu não sou... Entendeu? A diferença entre nós, alunos, é que eu sou mais velho, tenho mais experiência. Mas não sou melhor do que você, como fala de ser humano, nem você, mas dentro da cabeça eu sou muito sério, e porque eu tive mais sério, todos nós temos uma missão. A capoeira tem que ser levada a outras gerações.
Entendeu? E a gente precisa se integrar, entregar. Sim. Entendeu? Ter essa responsabilidade, porque senão morre. Eu vejo que a sua responsabilidade com essas raízes, ela é muito intrínseca, né, mestre? Porque você traz isso nas aulas pra gente, tá trazendo aqui pro podcast para todo mundo que está acompanhando, porque senão morre, né, mestre? Senão ela se faz com o tempo, né? E capoeira é uma coletividade de informações, de ensino, e cada mestre tem sua história. Um dia eu falei, acho que foi para o Black, o mestre Guerreiro, ou o mestre Vi, um desses. Eu acho que eu não falo para todos, mas tem umas coisas que eu falo para eles que não compartilho, né? Mas falei que capoeira eu vejo assim como um grande oceano, e cada barco que passa ali tem uma história para contar, tem algo da sua experiência. E assim é capoeira. Eu não sou a verdade da capoeira, eu sou a verdade do que eu experimentei naqueles 10 anos de vida que eu passei no Brasil. Eu estava me preparando para uma jornada que eu não tinha, uma trajetória que eu não tinha a mínima ideia do que eu ia ser, para onde eu ia, né? Eu sabia o início, mas não sabia para onde eu ia, o que eu ia fazer. E através dela, ela me ajudou, eu ajudei muita gente, porque capoeira é um instrumento, né? Que maravilha, mas que lindo. E comentando, fazendo um ponto agora para a gente poder conectar, né, com essa parte do senhor, da sua experiência. Mestre, como foi esse processo, né, e como foi a sua experiência em lecionar nessas universidades, abrir um espaço? Hoje, o mestre Chuvisco atua dentro da escola, dos Estados Unidos, em Nova York, e o senhor estava ali, né, nesse lugar ali, abriu essa porta e conseguiu fazer com que a capoeira integrasse ao currículo da NIU, né, fazer parte integrante. O senhor foi professor lá. Como é que foi isso, mestre? Porque isso é algo assim, olhando a sua história, a sua trajetória de resistência, de luta, né, de dificuldade. E aí o senhor está ali na frente palestrando. Doutor honoris causa também, mestre? Não foi? Ainda não. Eu já tive... tantos jovens recebendo esse título que eu recuso. Entendi. Quando for uma universidade séria... Você está lá. Aí eu aceito. É porque o senhor lecionou, né, mestre? O senhor lecionou. Eu já fui, mas eu não pude ainda parar para participar de cerimônia. Mas eu fui agora recentemente para uma que eu estou vendo... Eu chamo um garoto que é uma pessoa de 25 anos receber um título desse, como onde, no meu entender, as universidades nos Estados Unidos não dão esse título para ninguém com menos de 50 anos, com experiência de vida. Então, quando uma pessoa muito jovem, não é desfazendo, mas sem experiência de vida, recebe um título de doutor, né? Sem estudar, está com direito a tudo. Mas a capoeira é muito mais do que um doutorado. Quando eu fui para a NYU, eu cheguei para o diretor, fiz uma pesquisa e falei... eu acho que você chamou a pessoa errada. Porque eu fiz uma pesquisa e aqui todos os professores são PhD. Ele riu, aí dentro de mim disse, perdi meu tempo. Ele riu e disse, verdade, mas ninguém tem a experiência que você tem. Caramba. Então você é o PhD que eu quero aqui. E você vai ter a cadeira e você pode fazer seu... Aí eu levei o mestre Chuvisco, levei o André Sabiá, levei o professor Tiba, naquela época, levei uns 4. Foi tanto que quando eu fui, 6 anos depois, eu não pude mais, porque é difícil eu ter uma vida acadêmica e ter a vida que eu, com o Dance Brasil, como coreógrafo e como mestre de capoeira fora. Eu estava pagando para trabalhar. Então, o mestre Chuvisco tinha a responsabilidade dele. Então, eu falei para ele, eles falaram, não pode, quem tem a cadeira é você e quem tem a experiência é você. Então, eles não vão poder ficar. Então, foi bom porque eu plantei a capoeira inseri a capoeira dentro do sistema educacional, não dos Estados Unidos, não do estado de Nova York, mas porque tudo lá é municipal. Sim. Dentro do estado, da cidade, do município de Nova York. Cara, que Mas fantástico. lá é assim, tem várias coisas. Você é diretor de uma escola, você diz, quero isso, você não é obrigado. E hoje estou vendo frutos, né? Do que eu plantei.
está o mestre Chuvisco, está o mestre Borracha, está o mestre Alegria, o professor que vai ser contra-mestre agora Peão, todos eles trabalhando full time, como diz o full time, integral. É um educador. O mestre Chuvisco vai fazer 10 anos trabalhando como professor de capoeira integral e ele tem 600 mas ele vai falar por ele que ele acho que ele vai fazer sim, com certeza já está na agenda. Ele trabalha com mais de 600 crianças e ele leciona para essa criança. E o legal não é em termo legal, não é em termos de legalidade, mas legalidade ou de separação. Ele está trazendo uma experiência para uma comunidade negra, 100% dos alunos, todos de descendência africana. Isso é muito bom, né? Trazer, e por isso que a escola gosta. Todos eles são educadores, isso me faz muito feliz, porque quando eu comecei a trabalhar com a escola, foi década de 70. Foi quando eu conheci o Break Dancers. E hoje, porque... Nossa, eu tenho que tem pessoas, por exemplo, New York Times, Los Angeles Times, escreveram artigos, podem pesquisar, que eu sou o criador de breakdance. Eu não sou o criador de breakdance. Breakdance já existia. Breakdance vem da África, como a raiz da capoeira está na África. Breakdance, a raiz está na África. E naquela época era feito pelos meninos lá na periferia, no Bronx, Brooklyn. Mas Bronx era mais forte, eles competiam, não tinham nem música. Então a capoeira colaborou muito com o breakdance. O relógio, o macaco, o peão de cabeça, que eles fazem bem melhor do que nós, porque breakdance não é uma luta, é uma dança. E capoeira é uma luta, ele não pode ficar rodando a cabeça, senão toma um pé na cara ou uma cabeçada. Entendeu? Porque eu fico pirado, às vezes ficam lá no São Bento Grande pegando fogo, vocês podem plantar de bananeira. Eu fico aqui dando uma cabeçada. Aí diz, não pode ser inocente assim. Então a breakdance... E era um bairro perigoso, que eles, quando a gente chegava de trem, porque nas escolas eles introduziam a gente para o bairro. A gente veio de trem, ele encontrava a gente na estação de trem, aí pegava e levava para um lugar, para um centro comunitário, ou no parque, no verão, e a gente ficava treinando juntos. E fizemos um grupo de amizade incrível. Então, dali foi minha primeira raiz com a escola. Em 80 aumentou. Aí eu tive que trazer pessoas do Brasil. Eu levei, hoje em dia, o mestre Camisa do Abadá, levei o mestre Boneco, o mestre Capixaba, muitos nomes, mestre Pequeno, muitos nomes para trabalhar comigo, porque não tinha. E os meus alunos tinha uns 2 ou 3, mas mesmo com 4 alunos que eu tinha já graduado, eu tinha, em década de 80, tinha mais de 100 alunos. Mas a capoeira foi crescendo e trazendo pessoas, foi complicando, porque às vezes eu pensava que trazendo a pessoa certa, mas trazia umas pessoas de má fé, cabeça maldosa, entendeu? Mas nesse lugar que o senhor estava, né? Mas de destaque nos Estados Unidos, de prestígio, né? Então, eu trabalhava o ano 80 inteiro, até 90, trabalhava com muitas escolas, mas mas nenhuma ainda tinha capoeira como trabalho o mestre Chuvisco, o mestre Alegria. Não tem. Era só workshop, aula, demonstração, entendeu? O mestre Camisa de 81 até 86, ele ia todo ano, ficava 3 meses, 2 meses, trabalhava, muita gente ganhou dinheiro lá. E para vir e voltar para os Estados Unidos, muitos não tinham interesse, mas queriam que os alunos fossem para lá. Não é todo mundo que enfrentava o frio, que era frio. A aula só no frio. Então, essa foi o contato com o breakdancer. Eu digo, eu faço parte, eu ganhei prêmios dizendo que eu fazia parte, trouxe mais algo para a panela cultural de Nova York. Quando fala de Nova York, fala da cidade. Quando eu falo que Nova York é um país, é um país próximo dos Estados Unidos, eu falando da cidade, não do estado. Porque você saiu da cidade, tudo muda. Aí você começa a conhecer a cultura americana, é como quem viajou para New Jersey, para Califórnia, para Chicago, entendeu? Tem essas... Então, a capoeira, ela foi meu instrumento. Maravilha, mestre. Pois é. E para você que está querendo saber um pouco mais, recentemente teve uma publicação da BBC que falou justamente disso.
né, comentou sobre a influência, né, e o legado do mestre Gelon na contribuição do breakdance. Então fica aí para a gente poder uma atençãozinha. E mestre, para a gente ir encerrando, né, falar que esse ano tem um evento, uma festa maravilhosa que vai acontecer agora, mas qual que é a data, mestre, que vai acontecer? 28, 29 e 30 de agosto, o próximo mês, né? Tá aí já, né, mestre? Tá aí. Estamos comemorando, vamos ter presença de vários mestres. Comemorar um legado que eu deixei, eu e outros. E a trajetória minha e de vários que ajudaram, que participaram, principalmente o mestre, o nosso saudoso mestre Lorimil, mestre acordeon, que nós três. Eu e Lorimil chegamos em 75, abril de 75, mestre acordeon em 79. E de 84 começou a vir outras ondas de capoeiristas, né? Como mestre Preguiça, mestre também, vários mas por um bom tempo só tinha capoeira no lado oeste e no lado leste. Tinha um grande vazio, né? Hoje em dia, todas as cidades americanas, capitais, principais capitais, e pequenas cidades, tem capoeira. Hoje, capoeira não é mais um nome estrangeiro. Ainda tem pessoas. Eu lecionei na universidade o ano passado. Eu faço muito trabalho com universidades. E eu, de uma universidade, a Wake Forest, né? Uma universidade particular. E de 40 pessoas que tinha na minha aula, só 3 tinham ouvido falar de capoeira. Né? Muitos não tinham. E aí eu digo, capoeira não tem, mas eles ficaram felizes de... Eu estava lá para ensinar dança, mas sempre eu imponho uma capoeira, mostra a capoeira. Não tem como não tem. Porque é o carro-chefe, é minha base. Então, vamos ter muitos mestres, mestras, mestre Guerreiro vai estar lá, mestra Tatiana, contra a mestra Bruninha, contra a mestra Frajola. Eu gostaria de ter você. Eu soube que você ia também. Sim, mestre. Mas e o que aconteceu? Vou tentar ainda, mestre. Tá em tempo, né? Vamos ver se dá certo. O visto, não sei se já tem um visto. Tem um visto, é uma maravilha. E você, professor? Mestre, esse ano eu realmente não vou conseguir, mas está no plano, é um dos objetivos que eu tenho na minha vida, né, de ter essa oportunidade e de certa forma, né, o privilégio de estar com o senhor lá, né, no lugar onde o senhor andar nas ruas, né, com o senhor e o senhor contar isso que o senhor está contando hoje para a gente aqui, apenas um pedaço, né, de toda essa história, como o senhor disse no início mesmo, né, são mais de 60 anos de uma experiência que a gente tenta aqui, né, resumir de certa forma, para a gente poder congratular, né? Parabenizar o mestre. Assim, mesmo. A gente vê que a gente não consegue mesmo trazer tudo que nem o mestre currículo, tem. Viu, gente? Nem o currículo eu consegui. Nem o currículo deu certo do Lobão todo o currículo do mestre. Mas assim, a gente vai ter outro episódio com o mestre, que a gente vai contar essas particularidades, que o mestre agora chegou falando que não gosta muito de podcast, mas eu vi que com a gente é uma honra, né? Mas ele gostou. Vocês, eu não gosto, falando sério. Sim. O mestre Vice não gosta. Eu sou chamado para vários podcasts, mas eu corro, eu não gosto, não retorno, eu fico mal educado, não retorno ligação. Mas o mestre, mestre, você tem que fazer. Eu tenho uma responsabilidade aqui, eu tenho que fazer, porque o Capoeira Luanda, né? Como você disse, o coração. E eu sou uma das pessoas que guia esses jovens, né? Mas eu espero os 50 anos realmente celebrar, né? Celebrar uma jornada. Uma trajetória, né? E maravilha. Mestre, eu tenho um avião para pegar daqui a pouco. A gente está encerrando, mas se você podia resumir numa frase para gente, final, né? A gente vai ter outro episódio, tá, gente, do Mestre Gelon. Você falou muito que o que te levou à vontade de ir para os Estados Unidos foi... você gostava muito do jazz, né? Do blues, esse movimento... você falou do Blake, né?
A gente pode dizer que essa levada sua, nesses 50 anos da cultura afro-brasileira, né, para os Estados Unidos, foi uma missão com sucesso para que as pessoas entendam que a capoeira, que era marginalizada, ela conseguiu ser instituída como cultura, resistência no mundo. Essa missão foi concluída ou ainda, né, tem muito a se andar ainda? Não, tem muito a se andar, né? Apenas 50 anos, né? Eu sou muito grato à professora Emília Biancati Ferreira, que para mim ela é a verdadeira pioneira, porque ela que abriu porta não só para mim, para muitos, e mostrou a cultura baiana brasileira pelo mundo, né? Ela foi a primeira e ela me deu essa oportunidade, tanto eu sou grato de me tirar do Brasil como ir para os Estados Unidos e eu acreditei muito em mim, e como eu falei para você, durante esse tempo que eu já entrei na universidade para estudar educação física, não consegui terminar tudo pela missão que eu tinha. Entrei para estudar dança porque eu queria ser coreógrafo, queria ser melhor. Eu sou muito autodidata, minha pessoa. Aí entrei, digo, não consegui, aí vou fazer inglês. Aí entrei para fazer inglês, foi uma benção, porque eu pensava de falava inglês até o dia que eu fui estudar. Eu falava sim, sobrevivia. Falava inglês de rua, mas era importante, falava inglês formal, saber escrever, entendeu? Então foi uma ambição, mas eu não consegui também concluir. Mas tudo isso pela missão que eu tinha, e eu não me arrependo. Educação, eu aconselho todos os jovens, tem que educar. Educação é uma coisa que ninguém tira, é uma coisa que leva você, a pessoa, qualquer um, né? Leva a lugares que jamais pensar que você ia poder ir. É poder, educação. Eu vi isso quando criança. Educação é poder. E é importante. E a pouca educação universitária que eu tive, entendeu? Me deu conhecimento, me deu a segurança. E eu aconselho para qualquer um, acreditar em você. E eu tive que ser autodidata, eu tive que aprender muito com os erros, né? Porque errando que você vai aprendendo. Mas eu me preparei muito durante minha adolescência, sem saber, porque aquele amor, toda aquela dedicação, todo aquele porque tudo foi muito sacrifício. Não tem sucesso sem sacrifício. Uma frase que me marcou muito, que você disse aqui, é que você teve que ser capoeira, né? Teve que ser capoeira para enfrentar, né, essa terra nova, né? Um brasileiro desbravando uma terra nova e levando algo que eles nunca viram, uma cultura que eles nunca viram, né? Olha, pessoal, hoje o LuandaCast celebra meio século de uma trajetória que mudou para sempre a história da capoeira no mundo. A gente mergulhou em uma vida, em um legado. O legado do mestre Gelon Vieira, um visionário, um pioneiro, um verdadeiro embaixador da cultura brasileira, da cultura afro-brasileira, diaspórica. E, mestre, a gente só tem a agradecer. Primeiramente, mestre, por todo esse processo histórico, a sua resistência. Se não fosse o senhor, nós teríamos uma outra história dentro desse universo da capoeira se expandindo pelo mundo. E estar aqui hoje na figura dessa nossa referência é valiosíssimo pra gente. Obrigado, eu quero só deixar a mensagem. Claro, é isso agora, né? Essa é a parte. Por favor. Eu vejo que eu vim de uma... E quando eu falo da minha geração, não digo que é melhor do que essa, de nenhuma. Claro. Todas as gerações têm suas importâncias, suas participação na vida, né? Mas não... Acredite em si, não se apresse por graduação. Sempre se apresse a ser um ser humano melhor. Entendeu? E lembrar que capoeira é uma ferramenta que pode trazer benefício para a sua vida, e entender que a capoeira, quem está envolvido nela, ela tem uma grande responsabilidade, e praticar ela de alma e de boa conduta, né? Ser sempre uma referência. Isso é o mais importante para que a gente continue sempre representando nossos ancestrais.
Poxa, que mensagem, mestre. Muito obrigado. A gente é muito grato por você ter aceitado esse convite, né? Isso aqui, eu acho que eu e o meu parceiro, a gente vai guardar para nossa vida toda esse privilégio de ter te entrevistado. E queria dizer para todos que teremos outro episódio com o Mestre Gelon e dizer para que vocês sigam o nosso canal, compartilhem, sigam o Instagram do nosso mestre, né? Mestre Gelon, o do Luanda Cash, _ e o do Capoeira Luanda Oficial e o nosso canal, né? Luanda Cash. Muito obrigado a vocês. Obrigado, Mestre Gelon. Obrigado a vocês. Que maravilha esse trabalho que vocês estão fazendo. Isso é muito bom. Que espero que vocês tenham não só os mestres, mestras, mas outras pessoas dentro do capoeirão, pessoas que são sérias com a capoeira, que tem a capoeira como uma missão de vida. Perfeito, obrigado. E, gente, já está. Luanda Cash é onde a ginga vira conversa e a história ganha voz. Até o próximo episódio. Obrigado, mestre. Obrigado, mestre.